Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária neste canal. No vídeo de hoje eu falarei sobre o texto Medeia, do Eurípides. Eu li esta obra nessa edição de clássicos Zahar, chamado O Melhor do Teatro Grego. Essa edição é composta por 4 peças da antiguidade grega, sendo elas Prometeu Acorrentado, que já tem resenha aqui no canal, Édipo Rei também já tem resenha, e no vídeo de hoje eu falarei sobre Medeia e ficará pendente apenas As Nuvens, que será resenhada também ainda no ano de 2024. No entanto, vamos ao conteúdo de hoje. Medeia, dentro desta obra, se passa entre as páginas 193 até a página 274, para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho da peça. E o livro, ele é composto por diálogos. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é a diagramação, para vocês terem uma noção, caso vocês tenham interesse de adquirir esta edição. Inclusive eu recomendo bastante, eu gostei muito da experiência. Basicamente são diálogos, então os personagens principais, os protagonistas, vão dialogando e aí eles vão contando para nós a história. O autor deste livro foi o Eurípides, que nasceu em Salamina, na Grécia, em 480 a.C. e viveu até 406. E dentre os autores gregos, se sabe pouquíssimo sobre o Eurípides, mas o que nós sabemos é que ele era um autor muito mais engajado em usar personagens de um nível social mais baixo. Então, diferente de muitos outros contadores de histórias, muitos outros escritores de peças, Eurípides ele gostava de ter seus protagonistas como pessoas comuns, pessoas de um extrato social um pouco mais baixo. Tanto que um dos apelidos que ele tinha na época, segundo a introdução desta obra aqui, e por isso eu gostei muito dela, porque ela traz uma introdução para todos os autores que estão aqui, no caso os 4, ele chegou a receber a alcunha de Filho da Feirante. E muito provavelmente isto não é porque a mãe dele era uma feirante. Não. Na realidade isto é porque ele justamente gostava, dentro de suas peças, a se referir a pessoas de um nível social um pouco mais baixos, vamos colocar assim, né? Enfim, ele escreveu durante sua vida aproximadamente 90 peças. Sobreviveram até os nossos dias 17, o que é um número muito alto. Então isso é muito bom, né? Os outros 2 autores que eu havia falado aqui da Grécia Antiga, no caso o Ésquilo e o Sófocles, ambos haviam deixado, salvo engano, 7 peças. O Eurípides já deixou 17 até os nossos dias, né? Então já é um salto bem grande, né? Então isso é algo muito positivo. E geralmente os textos dele vão abordar justamente isso que eu falei, personagens mais simples. E um outro aspecto que ele gosta muito de abordar dentro das suas obras, de acordo com a introdução deste livro aqui, é a questão feminina. Então ele debate muito a posição da mulher dentro da sociedade grega. Muitas das vezes questionando, né, o que é algo que podemos dizer que é bem revolucionário, inclusive se nós voltarmos 2.500 anos atrás, que foi quando se passou esse período, né? Mas vamos agora de fato para o que a peça traz dentro de si. O que nós vamos ter aqui basicamente é a história de Medeia, que é uma mulher comum, né? Ela tem ali um vínculo com o divino, né? O Deus Sol era avô dela. No entanto, ela não tinha nenhum superpoder, ela não era uma divindade, nem nada disso. Então nós temos uma peça de humanos, diferente, por exemplo, de Prometeu Acorrentado, que é uma peça onde as divindades são retratadas. Aqui não, aqui nós temos basicamente peça contando a história de pessoas comuns. E o enredo se passa com Medeia se apaixonando por um homem chamado Jasão. E ela ajuda esse Jasão em tudo que é possível ao conhecê-lo, porque ela se apaixona perdidamente. Então, ela basicamente vai trair o seu pai, ela vai trair o seu irmão, e eu já adianto aqui,
eu trarei aqui alguns spoilers, mas eu estou falando de um livro escrito há 2.500 anos atrás e um livro bem curto, então eu preciso dar alguns spoilers para conseguir contar a história de uma forma eficiente. No entanto, na minha percepção, isso não atrapalha em nada o prazer que você consegue ter ao ler este conteúdo aqui, porque o gostoso nesta obra não é você saber o que acontece. O gostoso é você ver a forma como isso é passado, a forma como é escrito. Pelo menos na minha percepção, é isso que gera prazer. Você pode até saber o que vai acontecer, mas o que realmente cativa é a forma como é passado, certo? Então, dando continuidade, Medeia basicamente vai se apaixonar por esse Jasão. Ela vai ajudá-lo a conseguir o seu velocino de ouro. Basicamente é uma lã de um cordeiro. E ela vai trair toda a sua família por isso. Ela inclusive irá tirar a vida do seu próprio irmão para conseguir ajudar Jasão. E aí ao finalizar isso e atingir o objetivo do seu amado, ela vai fugir de sua cidade com ele e ambos irão para Tebas. Só que ao chegar em Tebas, Jasão ele terá a oportunidade de se casar com a filha de Creonte. E quem é Creonte? Ele é o rei de Tebas. Ou seja, ele se casaria com uma princesa. Ele estava com uma mulher comum, que era Medeia. Ele teve a oportunidade de se casar com a princesa de Tebas, que era uma grande cidade grega. E aí ele acaba cedendo e ele abandona Medeia para se casar com esta princesa. E aí que surge a história, porque ela vai retratar a vingança de Medeia contra Jasão, contra Creonte e contra a princesa. E aí, inclusive, eu ressalto a importância de ler numa boa edição que tenha materiais de apoio, porque quando nós vamos lendo algumas notas dentro desta obra aqui, quando nós lemos a introdução, nós percebemos que não é puramente o desejo de vingança pelo ódio em si. Não, é uma vingança por entender que a honra foi ferida. Ou seja, Medeia, ela não quer se vingar de Jasão porque ele traiu ela e ela odeia ele. Não, ela quer se vingar dele porque ele feriu a honra dela, o que era muito importante para ela. Então este é o principal motivo da vingança. Não a vingança por si só para pagar o mal com o mal, não. Mas para conseguir recuperar a sua dignidade e revidar diante de uma situação muito vexatória para ela, certo? Então beleza, vai acontecer tudo isso e aí nós vamos entrar na história justamente neste momento. Nós entramos no momento em que a Medeia já sabe que ela foi abandonada e aí ele está se lamentando para sua criada. E toda essa questão de que ela traiu a família, isso vai ser inserido durante o texto. Então ela vai contar a história dela e tudo mais. Só que nós vamos percebendo que Medeia, ela é muito maléfica. Tanto que a sua criada, no começo da peça, já se assusta ao saber que Medeia estava muito revoltada. Tanto que na página 206 ela vai dizer o seguinte: via olhando ferozmente, como se meditasse alguma ação funesta. Ela, por certo, não refreará a cólera até haver vibrado sobre alguém seus golpes. Que os atos dela ao menos sejam praticados contra os inimigos e jamais contra os amigos. Ou seja, o que nós temos aqui da parte da criada é justamente essa questão. Olha, eu olhei para ela, eu conheço a Medeia, eu sou criada dela, eu a acompanho há muitos anos. E eu sei a capacidade vingativa que esta mulher tem. E aqui eu ressalto, lembremos o que ela fez com a família dela anteriormente. Então, a criada já deixa claro que ela usa essa vingança apenas contra os inimigos, jamais contra os amigos. Porque ela é capaz de fazer coisas inimagináveis. Pelo menos é o que eu extraio deste momento. Beleza? E aí a história vai se desenrolar com Medeia tramando uma vingança e vão surgir várias pessoas para interceder para que Medeia aplaque sua ira. Lembrando, Medeia é uma pessoa comum, ou seja, não poderia mandar guerreiros para se vingar nem nada disso.
ela teria que fazer por conta própria. Então, durante a história nós temos ela se programando, nós temos pessoas chegando e tentando fazer com que ela reveja os seus conceitos. O próprio Creonte, que é o rei, chega e conversa com ela, não chega a um acordo, então ele decide que ela deve ser banida de Tebas, então ela teria que se exilar, sair daquela região, justamente para proteger a si própria e proteger a sua filha, no caso a princesa. E aí ela basicamente tem que aceitar essa condição, é o rei que está falando, e aí ela pede apenas um dia para ficar ali, para se despedir, e ela trama todo o seu plano maléfico a partir disto. Posteriormente vem também o Jazão conversar com ela, e aí nós vemos ele argumentando que os motivos pelo qual ele trocou ela pela princesa, na percepção dele, são bons. Então ele chega e fala: olha, Medeia, embora eu tenha te trocado, embora eu tenha de fato te traído, te abandonado, tirado você da casa de seus pais, feito você me ajudar, abandonar tudo por mim, e agora eu estou te abandonando, eu fiz isso por bem. Eu fiz isso por amor aos nossos filhos, porque eles já tinham 2 filhos, 2 crianças. Eu fiz por eles, porque ao me unir com a princesa, eu terei outros filhos. E quando eu tiver outros filhos, eu com a princesa, os seus filhos, Medeia, seus 2 filhos, eles serão mais fortes, porque eles terão irmãos que serão da realeza. Então estarei fortalecendo seus filhos ao me casar com a princesa. Só que é claro que Medeia não cai nessa conversa. Pelo contrário, ela se sente ainda mais ofendida. E aí ela dá continuidade ao seu plano de vingança. E, enfim, o que nós vamos extrair dessa história basicamente é o quanto que uma mulher ela consegue ir longe para vingar-se de uma injúria cometida contra ela, para se vingar de uma traição. O quanto que ela consegue estar disposta a enfrentar qualquer obstáculo. E por que eu ressalto a questão de a mulher estar pronta para isso? Por que eu enfatizo a parte da mulher nesse ponto? Porque na página 212 nós vamos ter um trecho muito interessante também, que vai dizer o seguinte: quando o marido se cansa da vida do lar, ele se afasta para esquecer o tédio de seu coração e busca amigos ou alguém de sua idade. Nós, todavia, é numa criatura só que temos que fixar os olhos. Ainda dizem que a casa é nossa vida, livre de perigos, enquanto eles guerreiam. Tola afirmação. Melhor seria estar 3 vezes em combates com escudo e tudo, que parir uma só vez. Ou seja, o que nós temos aqui basicamente é o contraponto entre o papel da mulher na sociedade e o papel do homem. Porque o homem, quando ele está entediado, o homem na sociedade grega, tá, pessoal? O homem, quando ele, enfim, tem problemas no lar, não está satisfeito, ele simplesmente vai sair e vai ir para a guerra, vai ir para combates. Enquanto a mulher, por ter em si o papel doméstico, por ter em si o papel de gerar e criar uma vida, ela acaba tendo que fixar a sua atenção neste ser, na criança, no filho. Enquanto o homem ele tem uma liberdade maior, inclusive eu acho que isso ainda hoje se estende um pouco, né? De fato, a mulher, quando ela passa a ser mãe, o homem, quando passa a ser pai, a mulher ela tem uma fixação maior no lar, né? Ela se prende um pouco mais, ela limita a sua vida um pouco mais, né? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor se é certo ou errado, só estou apresentando algo que para mim é um fato. É claro que na sociedade grega isso era ainda mais perceptível. E aí por isso que o Eurípides, dentro desta peça, ele destaca isso. Porque, por exemplo, se um homem tem a sua honra ferida, ele consegue buscar em outras áreas da vida seu refúgio. A mulher, quando ela tem a sua dignidade no lar ferida, basicamente é tudo que ela tem, é o mais importante. Então, quando ela perde o seu marido e os seus filhos são abandonados, basicamente ela perdeu tudo que ela tem de relevante em sua vida. E por isso que ela está disposta a usar todas as suas forças para se vingar.
é o que a Medea nos ensina através desta peça, certo? Espero não estar parecendo aqui de alguma forma preconceituoso nem nada, tá, pessoal? Só tô trazendo aqui a minha interpretação do que é trazido dentro desse texto. Eu acho que esse fragmento que eu acabei de passar para vocês representa muito bem isso. Mas, basicamente é isso. A Medea vai fazer de tudo para se vingar do Jasão, certo? Eu não vou contar aqui como ocorre essa vingança. Eu só posso dizer que ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Porque vai envolver os filhos também. E, enfim, é um final bem triste, né? Tanto é que é uma tragédia esta peça. Então, basicamente, ela vai atingir o seu objetivo, mas os meios que ela vai fazer para alcançar isso realmente são bem funestos. E é uma obra que vale muito a pena ser lida com muita atenção, numa boa edição, para dar apoio em várias questões. Tem algumas coisas que são ditas meio que por enigmas, que ter um material de apoio ajuda bastante. Na realidade, foi uma única vez na peça que isso me pegou, que era uma frase que eu não tinha conseguido entender sozinho, mas é através do material de apoio eu consegui ter uma compreensão melhor. Então, recomendo, sempre nessas peças gregas antigas, ter um material bacana para leitura, beleza? E um outro ponto que eu queria destacar é o quanto que Medea, ela é capaz de ser manipuladora e mentirosa, tá? Ou seja, ela não vai, para atingir o seu objetivo, contar sua verdade, enfim, usar palavras dúbias. Não, ela vai mentir escancaradamente mesmo. Ela não vai ter pudor nenhum nisso, porque o objetivo dela é a vingança, não a honestidade. Beleza? E basicamente é isso. Um outro ponto também que a edição traz aqui que eu queria compartilhar com vocês é que o Eurípides ele é criticado pelas pessoas que avaliam essas peças do teatro grego por ter usado no fim da obra algo chamado de Deus ex machina, que basicamente seria usar uma figura divina para resolver o desfecho da história. Então basicamente a história inteira são os humanos ali tentando resolver essa questão, né, de traição, de vingança e tudo mais. E aí no final aparece de fato uma divindade e meio que ele é criticado por isso, certo? Eu honestamente achei sim que poderia ser resolvido de outra forma, mas eu achei que não perdeu, tipo, a graça, a forma como é resolvida. E essa figura do Deus Ex Machina eu não acho que tira o prazer e, enfim, e a beleza da conclusão da história. Eu achei muito boa mesmo com esse asterisco aí, certo? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixo aqui a recomendação. Vou deixar o link deste livro aqui na Amazon, na descrição. Caso vocês queiram comprar usando este link aqui, vocês me ajudam bastante. Inclusive, estamos na semana de Black Friday, né? Então, muito provavelmente, vocês vão conseguir achar várias obras com desconto. Então, se comprar por aqui pelo link me ajuda bastante. Eu agradeço. E é isso. Deixa a recomendação. Ótimo livro, tá bom? Peço também para vocês que estão acostumados com as peças gregas, para deixarem aqui nos comentários recomendações de livros de peças gregas, porque honestamente eu gostei bastante das que eu li até agora, tanto Prometeu quanto Édipo, Medeia. Eu já havia lido antes os livros do Hesíodo, né? Então Teogonia e Trabalhos de Dias. Pretendo ler Ilíada, pretendo ler Odisseia, então pretendo ler Metamorfoses também. Então deixe aqui recomendações de livros que vocês acham que são interessantes serem lidos antes de chegar nesses clássicos mais volumosos, nesses clássicos maiores que realmente geram um pouco mais de medo. Beleza? Então deixe aqui nos comentários a recomendação. Agradeço a vocês por assistirem até aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Um forte abraço.